Eu tenho uma pergunta para vocês. O que quer dizer a palavra contribuição direta quando a lei estabelece um nexo para com causa? Vamos tentar entender? Olá, sou José Marcelo Penteado, médico da Justiça do Trabalho, perito em ações judiciais e assistência técnica de diversas empresas. Sou também o sócio proprietário da MedSafe Solution, empresa que faz softwares para a área de saúde ocupacional, perícias médicas e ergonomia. Sou também proprietário do Instituto Imersão, uma nova proposta de compartilhamento de conhecimento. Acesse nosso site institutoimersão.com.br, deve estar aparecendo aqui embaixo, e você vai ter acesso à nossa agenda de cursos, onde estamos dando curso em diversas áreas do país. Vamos lá à nossa dúvida então. Com toda certeza, um dos grandes problemas da Justiça do Trabalho é sobre o estabelecimento ou não das concausas, que tem sido fruto aí de inúmeros debates entre peritos, assistentes técnicos, advogados, magistrados. Em 2011, nós publicamos os nossos 10 critérios de estabelecimento de causa para doenças ocupacionais. E em 2014, publicamos os 5 critérios de penteado para análise de concausas em doenças ocupacionais, que foram agora reavaliados em maio de 2017, onde estabelecemos e publicamos então o que nós chamamos de 7 critérios de concausa. Vocês vão encontrar a gente já falando desses temas em vídeos anteriores, bem como no nosso site também, no imersãoempericias.com.br ou na própria internet, em pesquisa do Google, vocês vão achar tranquilamente esses artigos aí. O que os 7 critérios de penteado fala sobre estabelecimento de concausa e que é importante para o nosso tema de hoje? Em primeiro lugar, o primeiro critério para ser analisado é se trata ou não de uma doença multicausal. Se eu estou falando de concausa, eu estou falando uma doença que é causada, que tem como etiologia 2 causas. No mínimo, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, pode ser 6. Mas no mínimo eu tenho que ter 2 causas. Então, assim, o primeiro critério é se trata ou não de uma doença multicausal. O segundo critério é: foi identificado efetivamente o risco nas atividades laborais para causar a doença? E esse é o ponto que é o mais importante. Eu vejo aí no dia a dia alguns peritos irresponsavelmente dizerem assim: não, a doença não foi causada pelo trabalho, mas o trabalho contribuiu para a doença. Mesmo sem ter risco, sem identificar o risco. Dizendo assim: não, tudo bem, ele sozinho não causaria a doença, mas contribuiu. E isso está errado pelo que diz a Lei 82.3 do artigo 21. Vamos ver no slide como que é escrito esse artigo. A Lei 82.13/91, em seu artigo 21, diz que equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta lei, parágrafo 1º, o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, redução da perda da capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação. Muito bem. Então, embora não tenha sido a causa única, ou seja, eu tenho que ter 2 ou mais causas, que foi aquilo que eu comentei. Então, ela tem que ter uma causa do trabalho e uma causa não ocupacional. Ela tem que ter contribuído diretamente. E o que quer dizer contribuir direto ou indiretamente? O que é causa direta e o que é causa indireta? É esse o ponto que eu quero informar. Causa direta é: eu tenho um trabalho, por exemplo, com elevação e abdução de ombro, e eu vou ter uma doença no meu ombro chamada tendinite do supraespinhoso. Quando esse trabalho, considerando frequência, intensidade e duração durante a minha jornada do trabalho, eu vejo que isso pode ocasionar a doença, eu falo que isso é uma causa direta. E o que é a causa indireta? A causa indireta é aquela causa que sozinha, isso é definido pelos guides da AMA, ok? É aquela causa que sozinha ela não poderia produzir a doença.
ela só vai produzir a doença quando associado com outras causas. Então, 2 exemplos, um exemplo ocupacional e outro não. Pobreza. Ser pobre não causa cólera, ok? Não é só pelo fato de ser pobre que você vai ter cólera. Mas a pobreza leva a condições sanitárias inadequadas. Nessas condições de esgoto inadequado vai ter o vibrião da cólera e a pessoa vai ter cólera. Por isso que você encontra mais cólera em pessoas mais pobres, ok? Então, a pobreza é uma causa indireta. Do ponto de vista ocupacional, o que seria um exemplo de causa indireta? O frio, por si só, não causa doença osteomuscular, ok? Se você estiver no frio e paradinho, você nunca vai ter uma doença osteomuscular. Mas a exposição ao frio em trabalhos onde exige esforço, a cada grau que vai diminuindo essa temperatura, eu vou ter que fazer muito mais esforço do que eu faria com um trabalho em condições adequadas. Então, o frio é uma causa indireta para a doença ocupacional. E é isso que eu chamo a atenção. O artigo 21 da Lei 82/13 diz que ela tem que contribuir diretamente na morte, perda, redução da capacidade de trabalho, etc. Sendo contribuição direta, você tem que obrigatoriamente identificar que existe o risco. Então não existe essa história, não causou, mas contribuiu. Contribuiu como? Direto ou indiretamente? Identificou ou identificou o risco? E isso não sou só eu que estou falando nos meus critérios. O próprio Manual de Acidentes do Trabalho, publicados pela Previdência Social em maio de 2016, já diz que... E eles veio bem ao encontro ao que eu tinha publicado em 2014. O Manual do INSS foi publicado em 2016 e os meus primeiros critérios de concausa em 2014. E ele já veio ao encontro e disse o seguinte: realmente, para identificação do nexo de concausa, é obrigatória a identificação do risco. E vai identificar o risco como? Vai ter que ir no ambiente de trabalho e dizer: existem posturas estáticas conforme determina a ISO 11226. Existe trabalho com exposição a movimentos repetitivos conforme determina a ISO 11228, parte 3. Existe trabalho com levantamento de peso conforme determina a NIOSH. E assim por diante. Então, para o estabelecimento de concausa, o perito não pode dizer que só contribuiu, mas que contribuiu diretamente. Se contribuiu diretamente, ele tem que identificar o risco. Para identificar o risco, ele tem que ir no local de trabalho, fazer análise ergonômica e efetivamente demonstrar que somente com aquela atividade ele poderia ter ficado doente. É um tema extremamente importante, é um tema muito discutido na Justiça do Trabalho. Eu acredito que eu também contribuí aí para solucionar muitas dessas questões aí de saúde ocupacional. Nós vamos então agora para a nossa segunda parte, o famoso Responde Penteado. Você faça lá suas perguntas através da hashtag Responde Penteado nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, etc. e tal, para nós podermos esclarecer os pontos que forem necessários aí dos nossos vídeos que nós fizemos para vocês. Recebi uma pergunta muito interessante de uma colega nossa que é enfermeira e ela teve um acidente de trabalho. Então ela diz o seguinte: na verdade não é um acidente de trabalho típico, ela teve um acidente de trajeto. E ela é enfermeira de um hospital e estava se deslocando para o outro hospital. E nesse acidente ela teve esse acidente de percurso, ela estava se deslocando de moto, indo de um hospital, do primeiro hospital que ela trabalhava de manhã para o hospital que ela trabalhava à tarde. E ela pergunta quem que vai abrir a CAT. Afinal de contas, sendo um acidente de trajeto e comprovado, quem que vai abrir a CAT? O hospital de onde ela saiu ou o hospital de onde ela está chegando? Isso é uma pergunta que acontece muito, né? Uma dúvida que acontece muito. Afinal de contas, o que é o acidente de trajeto? Ele é um acidente que ocorre no percurso da residência para o local de trabalho ou do local de trabalho para a residência. E eu tenho aqui, nesse caso, um acidente que não ocorreu nem da residência, não foi da residência para o local de trabalho. Na verdade, eu tenho um acidente que ocorreu de um local de trabalho para outro local de trabalho.
Então a primeira pergunta que se faz enquadra-se como acidente de trajeto ou não? Afinal de contas não é de residência para o trabalho e nem vice-versa. E essa segunda pergunta que é importante é, quem vai abrir a CAT? A instrução normativa 77, e agora eu faço até uma observação anterior assim. Toda vez que você vai optar em abrir ou não uma CAT, a CAT está prevista na legislação através da Lei 8213 e através das instruções normativas do INSS, porque você vai abrir a CAT para o INSS. Então você tem que olhar dentro da lei o que a lei vai dizer para você, se você vai abrir ou não essa CAT. E existe o artigo 330 da Instrução Normativa 77 específico que responde especificamente a isso. O que diz esse artigo? São responsáveis pelo preenchimento e encaminhamento da CAT, parágrafo 1º. No caso do segurado, empregado e trabalhador avulso exercerem atividades concomitantes e vierem a sofrer um acidente de trajeto entre uma e outra empresa na qual trabalhem, será obrigatória a emissão de CAT pelas duas empresas. Está respondida a pergunta, então, através dessa instrução normativa. Trata-se de um acidente de trabalho tipo trajeto e deverá ser aberta a CAT tanto pelo hospital de onde a colega saiu e também pelo hospital de onde ela está chegando. Isso é justo ou não é justo? Não importa. O que importa é o que a lei diz e o que a lei manda. Então, as duas têm que abrir. Muito bem. Obrigado, então. Espero vocês aí no nosso próximo. O tema acesse as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, site do Instituto Imersão em Perícias.com.br, o site do curso Imersão em Perícias.com.br, onde vocês vão ter acesso aí a diversas literaturas, aos nossos cursos que nós vamos estar dando no Brasil todo. Até a próxima!